Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula comigo. Eu sou o professor Ronaldo e na aula de hoje eu vou explicar para vocês como é que funciona o registro de ativação em 32 bits. Vamos por partes, né? O que nós vamos estudar na aula de hoje? Vocês, quando estavam estudando, começando a aprender as linguagens de programação, começando a programar em C, em Pascal, né? Vocês aprenderam que as variáveis locais de uma função, elas são criadas quando a função começa e elas são destruídas quando a função ela retorna, ela sai, né? Como é que é isso em assembly, né? Como é que essas variáveis locais elas são criadas? Você aprendeu que elas são criadas na pilha, mas como isso é feito exatamente, tá? Outra coisa que nós iremos aprender é sobre os parâmetros. Como é que os parâmetros são passados para uma função, né? Eles são empilhados, eles são passados em registrador. Já vou adiantar para vocês que em 32 bits eles são empilhados, tá? Então, eu fiz até um roteiro aqui para a gente não se perder, né? Então, o que nós vamos estudar? Então, inicialmente, vamos explicar para vocês como o microprocessador lida com os parâmetros e as variáveis locais durante a chamada de uma função em 32 bits. Tá? Então a nossa aula de hoje é sobre 32 bits e nós vamos estudar a passagem por valor. Tá? Talvez no futuro eu faça um vídeo aí sobre passagem por referência, mas com as informações e com as técnicas que eu vou ensinar para você na aula de hoje, você vai ser capaz de se virar sozinho, você vai ser capaz de gerar um código em assembly usando o GCC e analisar esse código, tá? Não tem segredo. Qual é o objetivo da aula? O objetivo da aula, acabei de falar, não é esgotar o assunto, tá? Cobrir todos os casos, mas proporcionar para você um método para que você mesmo consiga analisar o que está acontecendo depois que você gerou o código, tá? Essa aula ela contém um código em assembly avançado. Então eu vou tentar ser o mais didático possível aqui, pelo menos passar para vocês uma boa noção do que acontece, tá? Mas é uma aula para quem já tem um certo conhecimento de assembly, né? De 32 ou de 64 bits, né? Quem sabe assembly 64 bits também vai saber assembly 32 bits. E se você não sabe, eu vou deixar um link aí na descrição para algumas aulas em assembly de 32 e 64 bits aí para você aprender um pouco mais de assembly, para você poder acompanhar essa aula, tá? E para quem quer essa aula, né? Essa aula é para alunos que já fizeram um curso básico de compiladores, tá? E que desejam, né, melhorar a geração de código, incluir geração de código para manipulação de parâmetros e variáveis locais. Então, no nosso curso de compiladores que nós temos aqui no canal, eu não falei ainda sobre parâmetros e variáveis locais, eu não expliquei como isso acontece em nível de assembly, em nível de linguagem de máquina, tá? Então a gente vai aprender primeiro como que isso acontece em nível de linguagem de máquina e depois você pode melhorar o seu compilador aí para gerar código para variáveis locais e parâmetros, tá? Alunos de paradigmas de linguagens de programação, tá? Então eu me lembro que eu estudei esse assunto pela primeira vez quando eu fiz o curso de paradigmas de linguagens de programação, tá? Então a gente aprendeu lá o que é um stack frame, né? O que é um registro de ativação. Então o registro de ativação em inglês se chama stack frame, tá? Então pra gente aí se familiarizando aqui, tá? E as linguagens procedurais, né? Quando eu falo linguagens procedurais, eu falo as linguagens que usam programação estruturada, por exemplo, C, Pascal, tá? Não linguagens orientadas a objetos, mas linguagens procedurais, tá? Elas vão usar esse mecanismo que eu vou estar explicando para vocês na aula, tá? Então, alunos também de sistemas operacionais, tá? Que precisam ter um conhecimento básico aí de passagem de parâmetros em 32 bits, né? Como é que os parâmetros são passados em 32 bits, ou se o sistema operacional que você está projetando é um sistema operacional de 64 bits e você precisa mesclar funções C com funções assembly, tá? Então essa aula também é para você, tá certo?
E, como eu disse para vocês, né, a diferença de 32 para 64 bits é que em 32 bits os parâmetros eles são empilhados, enquanto que em 64 bits os parâmetros são passados em registradores, até o sexto parâmetro, depois eles também são empilhados, tá? E as variáveis locais? É igual. Então é igual tanto em 32 quanto em 64 bits a criação de variáveis locais, tá? Então com isso em mente, tá? Nós podemos começar aí nossa aula, tá? Se você tiver alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários, tá? Vou tentar ser o mais didático possível e vou explicar para você técnicas que vão permitir com que você se vire no futuro aí para analisar um código gerado aí pelo GCC ou por um outro compilador, aí, um código assembly gerado por um compilador e também, se você quiser, fazer o seu próprio compilador, tá ok? Então vamos começar essa aula. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, tá, é iniciar o meu Windows Subsystem for Linux, tá? Então, vou iniciar aqui o Ubuntu, porque eu quero gerar um código nativo, tá? Para Linux, ok? Se você quiser gerar um código para Windows, tá? Você vai fazer a mesma coisa que eu vou te falar aqui, mas você vai fazer no Cygwin, tá? E aí você vai estar gerando aí um código, né? Só que na hora de você montar e linkar, ele vai gerar um executável para Windows, ok? Então vamos esperar aí o Ubuntu iniciar, né? Depois que o Ubuntu iniciar, eu vou conseguir acessar também os diretórios aqui a partir do explorador de arquivos, tá? Então eu vou poder abrir os arquivos aí no Notepad++, tá? Mas eu consigo abrir os arquivos aqui na própria janela do Ubuntu usando o Vim, que é um VI melhorado, tá? Eu vou mostrar para vocês as duas formas de fazer isso daqui. Então eu já vou estar iniciando aqui o meu explorador, tá? Mas enquanto ele inicia aí, a gente já vai trabalhando aqui, tá? Então se eu der um ls aqui, eu crio um diretório aqui chamado arc, tá? Vou deixar isso aqui do lado, tá? Então aqui cd arc, né? ls aqui eu tenho 32 bits, 64 bits. Bom, nessa primeira aula nós vamos falar sobre registro de ativação em 32 bits. Então cd 32 bits aqui. 32 bits, né? cd 32 bits. Bom, então eu entrei dentro do diretório aqui arc32 bits, tá? Dou um dir aqui. Tem stackframe.c, stackframe.s, tá? Ah, professor, como é que você fez para limpar a tela? Clear, tá? Clear limpa a tela, tá? Então aqui, ó, stackframe.c, stackframe.s. Vamos dar uma olhada no stackframe.c, tá? Então, ó, vim stackframe.c. Eu consigo verificar aqui no meu próprio editor aqui, tá? No Vim, tá? Então, eu tenho três funções aqui, tá? Tenho a função main, eu tenho a função func1 e eu tenho a função func2, tá? É um exemplo bastante simples, mas vocês vão ver aí que esse exemplo vai gerar centenas de slides aí para a gente estar mostrando aí para vocês, tá? Para sair é dois pontos Q, tá? Você pode também, se você achar o Vim muito complicado, acessar esse arquivo no Windows Subsystem for Linux, tá? Então você clica aqui, dá um backspace aqui, digita // WSL $, Enter, tá? Ele vai abrir aqui o Ubuntu, você clica duas vezes, aí você vai no Home, o seu usuário aqui, meu usuário é Ronaldo, tá? Então aqui eu vou no Arc, 32 bits, tá? Stackframe.c, clica com o botão direito aqui, abrir com o Notepad++, tá? Você vai ver aí o stackframe.c.
certo? Muito bem. O que eu vou fazer agora, tá? Eu vou gerar o stackFrame.s, tá? Como é que eu gero? GCC -m32 machine32, tá? Stackframe, -szão aqui de symbolic, tá? Porque eu vou gerar assembly, eu não vou gerar o BJ, tá? Então -szão aqui, stackFrame.c aqui, né? Ele vai gerar um stackFrame.s aqui. Aí você vai falar assim para mim, bom, professor, mas esse stackFrame.s que ele está gerando aí, eu vou abrir aqui no Notepad, tá? Ó, gerou um stackFrame, dia 15/11/2021, tá vendo aqui, ó? 48 minutos, tá? Então, abrir aqui. Ele gerou um monte de coisa aqui, tá? Que a gente não tem no nosso código, a gente não tem correspondente no código em C. Por exemplo, esse call x86 get PC trunk aqui, .x. O que é isso daqui? Isso daqui é para você checar a pilha, tá? Para você não ter estouro de pilha, tá? Então é uma proteção de pilha aí, tá? Você tem esse Global Offset Table aqui também, né? Certo? Tem um monte de coisa aí que não tem correspondente com o nosso código em C. O assembly, o montador, tá? O montador não. O compilador, ele inseriu isso daqui para você sem você ter pedido, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui e vai gerar novamente nosso código aqui, só que sem proteção de pilha. Então, -no, acho que é menos, né? No stack protector, tá? -f no pi. Acho que é isso, né? Acho que é assim. Deixa eu ver se está certo. Isso. Então a gente gerou sem proteção de pilha, tá? E aí, ó, foi modificado por outro programa. Quer recarregar? Vamos recarregar. Pronto, sumiu aqui a proteção de pilha, tá? Então é esse programa aqui que nós iremos analisar na aula de hoje. Esse programa gerado aqui que nós iremos analisar na aula de hoje, tá certo? A gente tem uma instrução aqui chamada endbr32, né? Essa instrução é para processadores novos, tá? Então, quando você vê uma coisa desse tipo aqui, endbr32, você vai ver no código de 64 bits também que vai aparecer endbr64, tá? E você fala assim, puxa, professor, mas eu não aprendi essa instrução na faculdade, nem eu, né? E aí eu pesquisei isso aqui, tá? Pesquisei no Google aqui, e o pessoal fala que isso daqui é o que a gente tem em CPUs novas, chamado, né, esse controle, né, são instruções de controle, né, para CPUs novas, Control Flow Enforcement Technology, tá? Então, mas você pode pensar, tá, que a gente está executando esse código numa CPU antiga, sei lá, num 486, por exemplo, que é 32 bits, né? Certo? 32 bits aí, ou num computador de 32 bits aí, né? E que você não vai ter essa instrução, quando a máquina é antiga, essa instrução ela é um NOP, tá? Então, você pensa nessas instruções como sendo NOPs, tá? Elas não têm a ver com o código que a gente vai analisar. Então, essa é a segunda coisa que eu gostaria de falar. Essas instruções aqui não têm a ver com o código que nós estaremos analisando, tá? Elas estão ali, mas não tem a ver com o que a gente quer, tá? Outra coisa, isso aqui são diretivas, tá? Do montador. São comandos para o montador. Qual montador? O GNU Assembly, ou AS, tá? Então, se você vier aqui, né, e você digitar, por exemplo, AS, é claro que aqui não vai funcionar, porque a minha máquina é 64 bits. Por exemplo, AS stackFrame.s, por exemplo, né?
Professor, eu gostaria de ver isso aqui funcionando. Bom, aqui não é possível você ver funcionando, tá? Agora, se fosse um código de 64 bits, tá? Aqui eu tenho o stack frame, então AS stack frame .s. Então você vai dar um aqui, ó, AS stack frame .s, tá? Acho que você tem que colocar menos o stack frame.o aqui, né? Certo? Aí você vem aqui GCC menos o stack frame.o. Aí você gerou um stack frame. Você pode executar. Só que ele não faz nada, né? Agora, se você, por exemplo, tem um stack frame que faz alguma coisa, tá? Então aqui é o more stack frame 2.c. Tá? Esse aqui já imprime alguma coisa, tá? Tem uns printfs aqui para debug, tá? Então você pode aqui, ó, gcc-s, né? Agora, como é 64 bits, tá? Você não precisa colocar aquele monte de opções lá que eu coloquei. Simplesmente gcc-s stack frame 2.c, tá? Ele vai dar uns warnings aí, mas ele gerou um stack frame 2.s aqui, 15 de novembro, 0,56, tá? Então AS stack frame 2.s menos o stack frame 2.o de objeto, GCC menos o de output, tá? Stack frame 2, stack frame 2.o, tá? ls menos LA, ele vai aparecer aqui, ls menos LA, tem que ter um espaço, ls menos LA, ele vai aparecer aqui, ó, 15 de novembro, 57 minutos, eu vou poder executar, ponto barra, tá? Stack frame 2, tá? E ele vai mostrar aqui 49,54, tá? Então, valor de C na função main 54, valor de D na função 1, tá? Valor de D na função 1, 49 aqui, tá certo? Muito bem. Então aqui é para matar a curiosidade de vocês, né? Como é que a gente gerou esse assembly aí, tá? E não dá para você executar, gerar o assembly aqui nessa máquina e executar, porque é uma máquina que está com um Linux de 64 bits, tá? Você teria que instalar um Linux de 32 bits aí para você conseguir fazer o que eu estou fazendo aqui em 64 bits para você poder executar o seu programa, tá? Bom, dito isso, tá? Vamos começar então agora a nossa aula de verdade aí para a gente ver, né, como é que essas coisas acontecem aí passo a passo, né? Como é que as instruções em assembly elas acontecem passo a passo, tá? Então não se assuste com esse código aqui, tá? A gente vai discutir ele todinho na aula de hoje, tá? E vai ficar fácil aí você conseguir decifrar um código parecido quando você se deparar com um na sua vida aí, tá certo? Bom, então vamos começar aqui essa aula bastante importante aí do nosso curso de Assembly x86 32 bits, né? Falando nessa aula sobre o registro de ativação de funções de 32 bits, tá? Funções em 32 bits, tá? Então, vamos começar falando sobre a instrução call, né? Como é que funciona a instrução call? A instrução call, né, é call endereço da função. O que é endereço da função? É o endereço da memória onde a função começa. É o endereço da primeira instrução da função, tá? É o endereço para onde você vai desviar a execução, para onde o processador vai desviar a execução. Então você dá call, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Né? Você vai ter que guardar na pilha o endereço para onde você tem que retornar quando a função que você chamou retornar. Tá? E que endereço é esse? É o endereço da instrução que está depois do call. Então, você vai guardar na pilha
o endereço da instrução que está depois do call, né? Isso é fácil, né? Porque você sabe o endereço que você está, você sabe quantos bytes tem o opcode de call, você geralmente aqui tem um endereço de 32 bits, né? Então 32 mais o opcode de call, né? Vamos supor que o opcode de call é 1 byte, né? Então 32 bits são 8, 16, 24, 32. São 4 bytes, 5 bytes. Então, você vai guardar na pilha o endereço atual mais 5, digamos, tá? Que é o endereço da instrução que está depois do call. É isso que você vai guardar na pilha, tá? E aí você vai dar um jump, né, para o endereço da função. Então, você coloca na pilha o endereço imediatamente após o endereço da função, quer dizer, o endereço que está depois do endereço da função e o endereço da próxima instrução, tá? Isso você coloca na pilha, e aí você dá um jump, você desvia para o endereço da função, né? Você faz o ponteiro de instrução receber o valor do endereço da função, tá? Então isso que faz a instrução call. A instrução ret faz o quê? Você retira da pilha o endereço que está no topo da pilha, né? Coloca no ponteiro de instrução esse endereço. Então você desvia para esse endereço, você faz o ponteiro de instrução receber esse endereço, tá? Então aqui a gente fez uma revisão rápida aqui das instruções call e ret, tá? Nos diagramas isso vai ficar bastante claro, tá, pessoal? Por isso que eu estou falando aqui já de antemão para vocês começarem a se recordar aí dessas coisas, porque, né, a gente vai usar isso durante para mostrar para vocês o controle de execução, tá? Bom, a pilha possui 2 ponteiros, né? O stack pointer, que aponta para o topo da pilha, então gravem isso, tá? Ó, SP aponta sempre para o topo da pilha. A nossa pilha, ela cresce para baixo, tá? Vocês vão ver que ela cresce para cima, né? Nos slides aí, né? Mas os endereços de memória menores, eles estão para cima. Então, a pilha cresce, você decrementa SP quando você empilha, é isso que eu quero dizer, tá? Então, a nossa pilha, quando você empilha alguma coisa, você está decrementando SP. E o BP, quando você está empilhando alguma coisa, você não mexe, porque o BP aponta para a base da pilha, tá? Então, a instrução push, que é a instrução que empilha, coloca um valor na pilha, e no nosso caso, ela não vai incrementar o ponteiro de pilha, ela vai decrementar o stack pointer, que é o ponteiro que aponta para o topo da pilha, tá? Ela vai decrementar o stack pointer. Mas em outros processadores ela poderia incrementar, tá? E coloca o valor na posição apontada para SP. Então ela incrementa e coloca o valor. Ou decrementa e coloca o valor. No nosso caso, decrementa e coloca o valor, tá? A instrução pop retira o valor da pilha e vai colocar no registrador ou numa variável, tá? Então o que ela faz? No nosso caso, o pop vai incrementar, tá? Porque é lógico, né? Se o push decrementa, o pop incrementa. Se o push incrementa, o pop decrementa. Um ao contrário do outro, né? Certo? Então a nossa instrução pop ela vai fazer o quê? Ela vai incrementar, tá, o ponteiro de pilha, tá? Primeiro ela vai tirar o que está no topo da pilha e colocar numa variável, e aí ela vai incrementar o ponteiro de pilha, né? Vai tirar um dado da pilha. A instrução call coloca o endereço da pilha, o endereço para onde a função chamada deve retornar. Então essas instruções, né, o call, o push e o pop, elas mexem com a pilha, tá? E a instrução ret também mexe com a pilha, porque ela retira o endereço da pilha, que é o endereço para onde a função chamada deve retornar, tá? E desvia, né, para aquele endereço, né? Faz o IP apontar para aquele endereço lá e continua a execução a partir daquele ponto lá, que é o ponto depois do endereço da função no call, tá? Bom, como é que é a convenção de chamada em 32 bits? Né? Se uma função está chamando outra, ela é chamada de função chamadora, né? Ela é a caller, né? Está chamando, tá? Então, a função que está chamando vai empilhar os parâmetros, tá? Então, o chamador chama a função, né? Mas para chamar a função, ele antes tem que colocar os parâmetros da função que ele vai chamar na pilha. Então, ele coloca os parâmetros na pilha e chama a função, tá? A função que foi chamada, que é a cali, tá? Ela vai criar as variáveis locais. Isso aqui sempre, tá? Não importa se você está em 32 ou em 64 bits, tá? A função chamada sempre vai criar as suas variáveis locais. E também a função chamada, antes de retornar, vai destruir essas variáveis locais, tá?
Então ela fica incumbida tanto de criar quanto de destruir as variáveis locais, a função chamada. Tá? A função chamada também é que vai fazer o retorno, né? Ela vai fazer a instrução RET, ou seja, vai retirar o endereço de retorno da pilha e a instrução RET vai desviar o controle para a instrução logo após o call. Tá? E o chamador foi o cara que colocou os parâmetros na pilha, não foi? Então é ele que vai ter que retirar os parâmetros da pilha. Tá? Ele vai retirar com pop, né? Porque para empilhar ele usa push, né? Para retirar ele vai usar pop? A gente vai ver que não, ele vai usar o método mais inteligente aí, tá? E eu vou explicar por que daqui a pouco. Bom, basicamente, tá? A gente tem dois tipos de assembly que são comuns aí para quem projeta compiladores ou para quem inspeciona códigos gerados por compiladores, que é o assembly da AT&T e o assembly do NASM, tá? E a gente tem que ficar muito atento a esses dois tipos de assembly, porque eles têm significados, né? Eles têm sintaxe diferente e eles têm semântica diferente. Então, tanto a sintaxe quanto a semântica das instruções nos dois assemblies são diferentes, tá? Então, por exemplo, no assembly da AT&T, as constantes começam com $. Os registradores começam com %, tá? No AT&T, a instrução funciona da seguinte forma. É o que você vai mover, para onde você vai mover. Tá? Então, é fonte primeiro, é o que você vai mover, para onde você vai mover. No NASM é o contrário. Né? É para onde você vai mover e o que você vai mover. Tá? Então, presta atenção que está trocado. Tá? Então, se você vai comparar um com o outro, você tem que lembrar que no AT&T, o que você vai mover primeiro, ou o registrador que você vai mover, e para qual registrador você vai mover esse registrador, tá? Ou a constante que você vai mover o registrador depois, para onde você vai mover essa constante. E no NASM é diferente, é o destino primeiro, né? Para onde você vai mover, qual registrador que vai receber aquilo que você está movendo e o que você está movendo aqui que é fonte, tá? Então, presta atenção, tá? Que é diferente. Os labels no AT&T começam com ponto, labels ou diretivas, tá? E no NASM, primeiro que no NASM as constantes são definidas com equate, tá? E no código, se você não usou um equate para definir a constante, você pode colocar a constante em binário, você pode colocar a constante em binário com Bzinho no final, né? Hexadecimal com 0x, tá? Que mais? Né? Você pode, se você não colocar nada, ele supõe que a constante está em decimal, tá? Os registradores não precisam de % antes deles, tá? A instrução é do jeito que eu expliquei para você, instrução, destino, fonte, os labels são identificados com 2 pontos, tá? Então essas são as principais diferenças aí entre o assembly da AT&T e o NASM. Então nós vamos treinar durante a aula essas diferenças aí para que isso fique bem claro para vocês, tá? E vocês não se confundam quando você estiver analisando um tipo de assembly e quando você estiver analisando outro tipo de assembly, tá? Bom, como é que é a convenção de chamada em C em 32 bits, tá? Os parâmetros são empilhados pela função chamadora, tá? E quando você retorna, o valor de retorno da função tem que estar em EAX. EAX é Extended AX, tá? É um registrador de 32 bits aí, tá? Bom, a primeira coisa que você deve observar, tá? É que quando vocês aprenderam C, a programar em C, vocês aprenderam que o nome da função é um ponteiro para a função, não é isso? Então, esse main aqui, quando for traduzido para assembly, ele vai virar um rótulo. Todo rótulo em assembly, tá? Ele é um endereço. Então, esse main aqui é um rótulo, é um tag, né? Um rótulo que está apontando aqui para essa posição de memória aqui. Essa posição de memória aqui é onde começa a função. Aí você fala assim, qual que é a primeira instrução da função? É esse endBR32 aqui. Mas esse endBR32 aqui não tem nada a ver com esse código em C aqui, tá? E nos processadores antigos a gente viu lá, né, que ele é como se fosse um NOP, tá? Então é um no operation, né? Então simplesmente você vai retirar isso daqui do seu código porque para melhorar a sua compreensão, tá? Então eu vou tirar tudo aqui do código que não faz parte do código gerado em C, tá?
Então, por exemplo, label F0 aqui, tá? Isso daqui é um label, tá? Gerado pelo compilador GCC, tá? Automaticamente, tá? E serve para referência interna do GCC aí, tá? Isso daqui é uma diretiva para o montador AS, tá? Então, .cfi startproc é uma diretiva para o montador AS, tá? Então, tudo que é CFI, def, CFA, CFI escape, tá? São diretivas para o montador AS, tá? Então, essas diretivas não fazem parte do assembly, tá? O que eu vou fazer com essas diretivas e com essa instrução endbr32 aqui? Eu vou tirá-las do código, tá? Então, tirando do código essas coisas, o código fica isso daqui. Tem coisa aqui ainda, né, que não tem a ver com o código em si? Tem. A gente vai ver que tem instruções desse código aqui que não tem nada a ver com esse código em si que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? E eu vou te falar quais são essas instruções daqui a pouco. Por quê? Porque eu tenho experiência em compiladores, né? Porque eu dou aula de compiladores, então eu consigo, batendo o olho no assembly, identificar o que realmente é intrínseco, o que faz parte da função em si que foi traduzido para o assembly, e o que é ajuste de pilha, o que é coisa da função que chamou que eu tenho que ajustar, ou algum tipo de ajuste que eu tenho que fazer que não necessariamente tem a ver com a função para a qual eu gerei o código, tá? Então tudo isso eu consigo identificar nesse código aqui. Mas o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho o código da main no assembly AT&T. E aqui eu tenho o código da main no assembly do NASM, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos treinar a sintaxe e a semântica das instruções aqui, para que você, quando bata o olho nesse código aqui no futuro, você consiga identificar que tipo de assembly, que tipo de montador que você vai usar, se é o AS ou se é o NASM, tá? E o que essa instrução significa, tá? Quem que é fonte, quem que é destino, o que a instrução está fazendo, tudo isso você vai identificar batendo o olho no código e já identificando tudo aí, tá? Então vamos lá. A primeira instrução é load effective address long, tá? Esse L aqui no final da instrução é de long, ó. Então end L é o quê? End long. Push L é push o quê? Push long. Long é o quê? 32 bits, tá? Long é 32 bits. Se fosse end Q, seria quad word, seria 64 bits, tá? Mas como é L, é long, é 32 bits. Então isso aqui é um código de 32 bits por causa do L de long, tá? Long 32 bits, tá? No assembly, você não precisa especificar se é long, se é quad. Muitas vezes você precisa especificar, mas na maioria das vezes, tá? O montador, ele olha o registrador que está sendo acessado e ele consegue inferir se a instrução é 32 ou 64 bits. Por exemplo, aqui, ó, li ECX. ECX tem 32 bits. Então, essa instrução é um load long. É um load effective address long. Por quê? Porque ECX tem 32 bits. Né? Então, veja que esse assembly AT&T ele é mais completo, no sentido de que você especifica exatamente qual instrução e qual tipo da instrução você está usando dentro da instrução. Então, o long aqui significa o quê? 32 bits. Então, os registradores têm que ter 32 bits. Se você colocar um registrador de 64 bits aqui, ou um registrador de 16 bits aqui, automaticamente você está inconsistente com a instrução que você está montando. Tá? Então, começa por aí. No assembly NASM já é implícito. Então, por exemplo, apareceu ECX, 32 bits, isso daqui é um load effective address long. Tá? Automaticamente isso aqui é um load effective address long. Ok? Muito bem. Então, aqui, a segunda diferença. Aqui é fonte, tá? É o dado que eu estou operando. E aqui é para onde eu vou colocar o resultado, tá? Então aqui aqui é fonte, aqui é destino. Aqui é o que vai receber o resultado, tá? Aqui é o contrário, tá? Então nota, ó. Aqui é 4, abre parênteses, %SP. Esse porcento aqui já diz que ESP é um registrador. Então, ó, você já consegue reconhecer os registradores se você não sabe assembly. Se você estiver usando o assembly AT&T, você já consegue reconhecer os registradores, porque na frente de cada registrador tem um %. Ó, % ESP, % ECX.
No NASM não, no NASM, ó, ECX, eu sei que ECX é um registrador. Eu não posso ter uma variável com o nome ECX, né? Eu não posso ter uma posição de memória que chama ECX. Por quê? ECX é um registrador, ESP é um registrador, tá? Aqui no AT&T não. Tudo que é registrador tem que ter o porcento na frente. Né? Então você bate o olho aqui, ó, tudo que tem porcento na frente é registrador. Então para quem está começando a estudar Assembly, parece ótimo, né? Você fala, nossa, mas é muito mais fácil você entender um Assembly AT&T do que você entender um Assembly NASM. De fato, né? Para quem está começando a aprender, é mais fácil, mas tem algumas armadilhas aí, né? Por exemplo, o que significa 4, abre parênteses, %, ESP? O que é esse abre parênteses aqui? Esse abre parênteses é o conteúdo do registrador SP, tá? Mas é do registrador SP? Não. É o conteúdo do registrador SP mais 4, tá? Então, no assembly da sintaxe NASM, isso fica claro. É o conteúdo, então esse colchetes aqui significa conteúdo, né? De ESP mais 4. Tá? Aqui é conteúdo de SP mais 4, mas o 4 não está sendo somado com o ESP. Você não tem o mais, né? Aqui você tem o mais, ó. Então aqui é mais explícito, certo? Do que aqui, né? Aqui ele fica 4 para fora, aqui você não sabe se você está multiplicando esse 4 pelo ESP ou se você está somando. Na verdade, você está fazendo ESP mais 4 e pegando o conteúdo aqui. Né? Você não está multiplicando 4 por ESP. Você está pegando ESP mais 4 e pegando o conteúdo de tudo isso daqui. E aqui no NASM isso fica bem claro. Você está somando 4 com ESP e pegando o conteúdo, tá vendo? Então aqui, ó, esse aspecto do assembly no NASM, né, da sintaxe NASM, né, é melhor do que a sintaxe AT&T, né? Então, nesse aspecto é melhor. E aqui, veja, o que você está fazendo? Você está pegando o conteúdo de ESP mais 4 e colocando esse X, tá? Aqui você está pegando o conteúdo de ESP mais 4 e colocando esse X, tá vendo? Aqui é o quê? Aqui é o fonte, aqui é o destino. Aqui é o destino e aqui é o fonte. Perceberam? Então tem essa diferença aí. Bom, então vamos para a próxima instrução, né? Então a próxima instrução em Assembly é um end long, né? Um end long de quem? Da constante menos 16 com o registrador destino ESP, tá? Então ESP é o registrador destino, tá? O resultado desse end vai ficar em quem? Bom, o resultado de qualquer operação sempre fica no registrador destino, tá? Então aqui eu tenho o end long, né? Lembra que na sintaxe AT&T as constantes elas são identificadas com dólar. Então tudo que é dólar é constante. Então aqui, ó, dólar menos 16 é o quê? Uma constante, tá? Ó, dólar 2 é uma constante, dólar 20 uma constante, dólar 3 uma constante, tá? As constantes aqui, ó, 20, 2, 3 aqui não precisam de dólar na frente, tá? Ok? Essa constante menos 16 eu transformei em hexadecimal usando a calculadora do Windows, deu esse valor aqui em 32 bits, tá? Então eu vou fazer um end de ESP com esse valor aqui e o resultado vai ficar em ESP. Aqui eu vou fazer um end de ESP com esse valor aqui e o resultado fica em ESP. Aqui ESP é o destino, aqui ESP é também o destino e o resultado sempre fica no destino, tá? Vamos para a próxima instrução. Ó. A próxima instrução é uma instrução push long, tá? Então veja que aqui não existe o long e aqui eu tenho uma indicação de que é push long, né? Então aqui novamente eu tenho aquela sintaxe, né? Ó, %ECX significa que ECX é um registrador e eu estou pegando o conteúdo o conteúdo que está nesse registrador aqui menos 4 e estou empilhando, tá? Então eu estou empilhando o conteúdo de ECX menos 4, tá? Então o que eu estou fazendo ó, aqui no NASM? Eu estou empilhando o conteúdo, então esse colchete aqui indica o conteúdo, né? Estou empilhando o conteúdo de ECX menos 4, tá? Então estou empilhando. Então nota, né, que tem esse inconveniente aí, né, da constante aparecer
antes do registrador. Por que isso daqui, né? Porque provavelmente para você traduzir isso daqui para bytes, né, fica mais fácil se você escrever desse jeito, porque, por exemplo, você tem o opcode de push, depois você tem a constante, né, que você vai somar no registrador, depois você tem o registrador, por exemplo, tá? E se você está pegando conteúdo ou não do registrador. Então, provavelmente, escrevendo desse jeito aqui tem a vantagem de você transformar de maneira mais fácil para bytes, né? Mas fica menos legível do que você escrever assim, tá? Então, é por isso que no AT&T o pessoal escreve assim, porque provavelmente fica mais fácil para você transformar isso daqui para linguagem de máquina, né? Zeros e uns aí no caso, tá? Próxima instrução, push long EBP, tá? Aqui não tem segredo, né? Um push long, né? Porque estou empilhando 32 bits, tá? Aqui eu estou empilhando 32 bits, EBP tem 32 bits, tá? Move long ESP EBP. O que eu estou fazendo? Eu estou movendo o ESP, que é o fonte, para o destino, que é EBP, tá? Eu estou movendo o fonte, que é ESP, para o destino, que é EBP, tá? Próxima instrução, push long ECX, né? Push long por quê? 32 bits. ECX, 32 bits. Sub long, tá? Eu vou subtrair 20 do registrador ESP e o registrador ESP vai ficar com o valor de ESP menos 20. Então, isso daqui ESP recebe ESP menos 20, tá? Então, eu subtraio 20 de ESP e o resultado fica no destino, que é ESP, certo? ESP recebe ESP menos 20. Então, eu subtraio 20 do registrador ESP e o resultado fica no destino, que é ESP, tá? Vamos continuar nosso treinamento. Move long a constante 2, move a constante 2 para o destino, que é o conteúdo de EBP menos 12. Então, eu vou mover por conteúdo de EBP menos 12 a constante 2 aqui, tá? Próxima instrução. Vou mover a constante 3 para o conteúdo de EBP menos 16. Por que conteúdo, professor? Porque EBP menos 16 é uma posição de memória. Eu vou colocar o 3 no conteúdo dessa posição de memória, tá? Certo? Então, EBP menos 16 é um ponteiro. Eu vou pegar o conteúdo desse ponteiro e colocar 3. Então, ó, asterisco seria assim, ó, como se fosse assim, ó, asterisco, abre parênteses, EBP menos 16 recebe 3 em C, tá? Para quem está acostumado com linguagem em C aí, tá? Então, ó, tá vendo aqui? Né? Quem que é o destino? É o conteúdo de EBP menos 16. Então, o conteúdo de EBP menos 16 vai receber 3. Tá? Então, vou mover 3 para o conteúdo de EBP menos 16. Vou mover 3 para o conteúdo de EBP menos 16. Certo? Vou subtrair 8 de ESP. Vou fazer ESP recebe ESP menos 8. Tá? Então, olha lá. Ó. Eu vou pegar o ESP e subtrair 8. Tá? Então, sub ESP8 é o quê? ESP recebe ESP menos 8. Subtrai 8 do registrador ESP. 8 é uma constante, ESP é um registrador. Por quê? Porque o 8 tem o dólar na frente e o ESP tem o % na frente. Então, eu sei que um é constante, o outro é registrador. Tá? E assim por diante, tá, pessoal? Ó, push long menos 16% EBP é o quê? É push conteúdo... empilha o conteúdo de EBP menos 16, tá? Aqui, ó, empilha o conteúdo de EBP menos 12. Calfunc 1, mesma coisa aqui, igual, né? Soma 16 com o registrador ESP. Soma com o registrador ESP 16. Onde que fica o resultado? Não vai ficar no 16, é claro, né? Porque 16 é constante. Vai ficar no registrador ESP, tá? Então, aqui, isso aqui é ESP recebe ESP mais, porque é de mais 16, tá? Move long EAX para EBP, para o conteúdo de EBP menos 20. Então, move para o conteúdo de EBP menos 20, EAX, tá? Move long o conteúdo de EBP menos 20 para EAX, ó. Move EBP menos 20 para EAX, tá?
E assim por diante. Ó, move o conteúdo de EBP-4 para ECX. Move para ECX o conteúdo de EBP-4. Tá? Leave, load effective address. Tá? Observe que está invertido aqui, né? Tá? E hat, né? Hat é igual. Tá? Muito bem. Bom, o que faz isso, né? A primeira coisa que você tem que identificar são as instruções que não têm correspondência com o que está aqui na função main, tá? Então, essas instruções que eu coloquei em azul aqui são instruções para ajuste de pilha, né? Certo? Então, essas instruções aqui, ó, elas não têm um correspondente na função main aqui, tá? E por que elas são feitas, então? Bom, a função main, como é a primeira função a ser chamada do programa de usuário, tá? Quem coloca ela em execução é o shell, né? É o sistema operacional que é o shell que vai chamar uma função do sistema operacional que vai colocar o programa em execução, que vai colocar a tarefa em execução, né? Então, essa função do sistema operacional muitas vezes requer uns ajustes, né? Então, na função main, você vai precisar fazer esses ajustes aí por conta dessa função do sistema operacional que vai colocar a tarefa em execução. Então, você tem que fazer essas instruções aqui, tá? Mas, assim, eu não vou discutir essas instruções, eu simplesmente vou desenhar elas aqui na pilha, que está acontecendo e tal, mas você não precisa saber o que elas significam, né? A função main, na verdade, começa nesse push EBP aqui, ó, tá? Então, ela começa nesse push EBP e ela termina nesse hat, e se você ignorar essas instruções que estão em azul aqui, tá? Então, na verdade, o código real da função main que o compilador gerou, de fato, foi isso aqui que está em preto, tá? Então, ó, essas instruções aqui, essa instrução leave, essa instrução hat, são as instruções que o compilador gerou aí para a função main, tá? Então, nós vamos começar, né, a acompanhar a execução da função main aí, né, com esse desenho aqui que eu vou fazer nesse canto direito aqui, tá? Então, inicialmente, eu tenho o EBP apontando para algum lugar aqui, eu não sei exatamente para onde. E o SP, como alguém chamou a função main, o SP está apontando para o endereço para onde o main deve retornar. Para onde que o main deve retornar? Para a função do sistema operacional que colocou o main em execução, ou né? Então ele tem que retornar para esse local aí, tá? A que local é esse? Não sei, tá? Mas ele deve retornar. Então inicialmente você vai ter ECX recebendo ESP mais 4, né? Veja que ECX não vai receber o conteúdo de ESP mais 4. O ECX vai receber ESP mais 4, tá? Porque essa daqui é uma instrução que carrega o endereço. E o endereço é ESP mais 4. Ah, mas por que tem esses colchetes aqui? É simplesmente padrão, tá? O pessoal, é para diferenciar o move do LIA, tá? O LIA, ele pega só ESP mais 4 e coloca em ECX. O move pega acessa, faz a conta EBP-12, pega o conteúdo dessa posição de memória, tá? E coloca em algum lugar, tá? Então o move e o LIA, eles são diferentes, tá? Mas você não precisa saber disso por enquanto. Por quê? Porque a gente não vai usar LIA nesse código aqui, a gente vai usar só move, tá? A gente não, né? Quem gerou esse código que eu estou mostrando aqui foi o compilador, eu não mexi nisso daqui, tá? Isso aqui é código real, gerado por um compilador real, tá? Não fui eu que codifiquei isso, tá? Então, isso aqui é a realidade, tá, pessoal? Você pode fazer isso na sua casa aí, você vai ver exatamente o que eu estou mostrando aqui para você, tá? Então, não tem enganação aqui, isso aqui é a realidade, tá? Muito bem, você fez isso daí, você ajustou o ESP aqui, o ESP é o ponteiro de pilha, e aí você empilhou ECX-4, né? ECX está com o valor de ESP, você empilhou ESP aí e tal, né? Beleza, empilhou ECX aí, né? Vai dar um push aí, tá? E agora você vai fazer a primeira instrução, ó. Esse push EBP aqui, ó, é a primeira instrução do main, tá? Então, ESP está apontando, ESP é o ponteiro de pilha, tá? Então, vamos lá, ó. O que faz o push, tá? Olha aqui o ponteiro de pilha, onde que ele está. O ponteiro de pilha está apontando para essa região de memória aqui, ó. O que esse push EBP vai fazer, tá? Então, agora que você precisa começar a prestar atenção, ó. Esse push EBP vai pegar o valor de EBP antigo e empilhar, tá? Então, eu vou empilhar o valor de EBP antigo,
Tá? Como que é o empilhamento? Eu decremento SP, então a SP vai subir. Por que ele vai subir? Porque os endereços menos significativos, o 0 da memória está aqui em cima. Aqui embaixo está o final da memória, tá? Então o 0 da memória está aqui, o final da memória está aqui. Poderia ser o contrário? Poderia, mas não é o caso aqui, tá? Então, para nós, aqui é o 0 da memória e aqui embaixo é o final da memória, tá? O que o push vai fazer? Vai decrementar o ESP e colocar o EBP aqui no lugar do ESP, tá? Então, eu empilhei aqui o EBP antigo, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer Agora aqui, veja que a sintaxe é NASM. Então, eu vou fazer, eu vou mover ESP para EBP, certo? Então, o valor de ESP eu vou colocar em EBP. EBP está apontando para cá. Quando eu colocar ESP em EBP, EBP vai estar apontando para o mesmo lugar de ESP, tá? Então, veja, né, o que eu fiz? Eu coloquei o valor de ESP em EBP. Aqui é o destino, aqui é o fonte, tá? Muito bem. Aí ele vai empilhar o ECX. Por quê? Não sei, tá? Ele resolveu empilhar o ECX aí. O que ele vai fazer agora? Ele vai criar na pilha espaço para as variáveis locais A, B e C, tá? Então esse sub-ESP20 vai decrementar a ESP de 20, tá? Então o ESP vai vir parar aqui e aí ele criou espaço na pilha para as variáveis locais A, B e C. Então ele criou o que a gente chama de stack frame para a função main ou registro de ativação para a função main, tá? O que ele vai fazer agora, né? Como eu disse para vocês, as variáveis locais elas são criadas na pilha pela função chamada. Então a função chamada main é a que fica incumbida de criar as variáveis locais na pilha. Então ela vai criar as variáveis A, B e C na pilha, tá? Por isso que ela fez sub ESP20, para alocar espaço na pilha, tá? E as variáveis em 32 bits elas seguem essa ordem, ó. A, B e C, ou seja, a ordem que elas foram declaradas vai ser a ordem que elas vão ficar na pilha, tá? Em seguida, o que eu vou fazer? Ó? A recebe 2. O que é A recebe 2? Bom, a variável A está no endereço EBP-12. A variável B está na posição EBP-16 e a variável C está na posição EBP-20. Por quê? Cada uma tem 4 bytes, porque o inteiro tem 4 bytes, tá? Então veja, né, que EBP-12, eu estou movendo 2, a constante 2, para o conteúdo de EBP-12. EBP-12 é um ponteiro que está apontando para cá. Eu vou fazer esse conteúdo de memória aqui e receber 2, tá? Então eu fiz ali, A receber 2, tá? Agora o que eu vou fazer? EBP-16, tá? EBP-16 está apontando para cá, ou seja, está apontando para 4 bytes acima. Eu vou fazer EBP-16 receber 3. Então, vou mover 3 para o conteúdo de EBP-16. EBP-16 é um ponteiro que está apontando para cá. O conteúdo dessa posição de memória apontada por esse ponteiro vai receber 3. Tá? Então, ó, EBP-16 vai receber 3 aqui. Tá? Tudo bem? Beleza. Né? Aí eu vou fazer sub ESP8. Por que ele faz isso? Não sei. Ele provavelmente para alinhar a memória. Isso aqui provavelmente tem a ver com alinhamento de memória, tá? Por quê? Porque agora eu vou passar os parâmetros para a função 1, né? A próxima coisa que eu vou fazer vai ser passar os parâmetros para a função 1. Então os parâmetros eu vou empilhar com push, tá? Então primeiro eu vou fazer sub ESP8, não tem nada aqui, né? E depois eu vou empilhar os parâmetros. Primeiro eu vou empilhar o parâmetro, né? Qual parâmetro que eu vou empilhar primeiro? O B, ó, que é EBP-16. Então, eu vou empilhar o conteúdo de EBP-16. EBP-16 é o B, que vale 3. Então, eu empilhei o 3. Vou empilhar o conteúdo de EBP-12. Quem que é o conteúdo de EBP-12? É A. Então, eu empilhei o 2. Tá? Muito bem. E aí, eu vou chamar a func1. Eu vou dar call func1. Tá? O que faz o call? O call ele primeiro empilha o endereço para onde func1 deve retornar.
Para onde que func1 deve retornar? Para essa instrução aqui, ó, add ESP16. Então, quando eu der o hat, eu tenho que vir com o ponteiro de instrução apontando para cá, ó, apontando para essa instrução, add ESP16. Então, quando eu retornar, eu tenho que retornar para essa instrução aqui. Eu tenho que dar um jump para essa instrução aqui, tá? Então, eu tenho que guardar. O que eu guardei na pilha aqui, ó? O que eu guardei aqui, nessa posição aqui? É o endereço dessa instrução aqui, ó. Add ESP16, o endereço disso aqui, tá? É a instrução add ESP16? Não, não é a instrução, é add ESP16. É o endereço dela na memória, né? Main não é o endereço onde a main começa? Pois é, eu vou guardar o endereço onde essa add tá na memória, eu vou guardar aqui, ó, tá? Então, ESP vai, eu empilhei, né? Lembra no começo da aula que eu falei? Então, eu empilhei o endereço para onde func1 tem que retornar e agora eu vou desviar para func1, tá? Eu vou desviar para a função 1 aqui, func1, tá? Bom, func1, novamente, eu vou tirar aqui tudo que não tem a ver com a func1, né? Tudo que não tem a ver, tudo que não tem correspondente com a func1 aqui, né? Com o código assembly gerado pelo compilador para func1, tá? Então, ó, por exemplo, ó, diretivas do montador, esse endbr32 que para nós é o NOP, tá? Isso aqui é diretiva do montador, diretiva do montador, diretiva do montador, isso aqui tudo eu tiro, tá? Beleza. Então sobrou esse assembly aqui, né? Treinando novamente a sintaxe AT&T, não vamos perder muito tempo nisso, mas vocês vão ver aqui, ó. Registrador começa com %, então, ó, %, isso aqui é o quê? Registrador, tá? Constante começa com dólar, então $24 aqui constante, tá? Agora aqui o valor é positivo, ó, tá? É 8, não é menos 8. Então, ó, é EBP mais 8. EBP mais 12, tá vendo aqui, ó? Então, ó, push long EBP, né? Isso aqui é no AT&T, no NASM é o quê? Push EBP. O NASM vai saber que é push long por quê? Porque EBP tem 32 bits, beleza. Move long ESP EBP, né? Como é que eu transformo isso para o NASM? Ó, inverte os registradores, ó. EBP aqui, ESP aqui, certo? Então, estou movendo ESP para EBP. Estou movendo ESP para EBP, tá? Aqui é o destino, aqui é o destino, tá? Subtrai 24 de ESP. Subtrai de ESP 24, né? Mesma instrução, tá? Aqui é o que eu falei para vocês, ó. Aqui é positivo, ó. Então aqui, ó, é o fonte, a quem eu estou movendo, e aqui é para onde eu estou movendo. Então eu estou movendo EDX para EBP mais 8, conteúdo de EBP mais 8. Estou movendo EDX para o conteúdo de EBP mais 8. Estou movendo aqui, ó, EAX para o conteúdo de EBP mais 12. Tá vendo aí, ó? Certo? Estou movendo EAX para EDX. Não, desculpa. Aqui, ó, estou movendo EDX para EAX, tá? Aqui, ó. Aqui é a fonte, aqui é o destino. Destino é EAX. Aqui, ó, destino EAX, tá? Destino EAX. Destino EAX, tá? E aí você vai, ó, né? Faz a tradução da forma que a gente explicou para vocês, tá? Um bom exercício é você gerar esse código aqui, ó, tá? Gera esse código aqui, tá? Do jeito que eu expliquei para vocês no começo da aula. E depois traduz esse código aqui para o NASM para você aprender, para você diferenciar as duas sintaxes, tá? Qual a sintaxe que a gente está usando? A gente viu, a gente usa a sintaxe do NASM, né? Mas essa sintaxe aqui também é importante você saber, tá? Então, o cal aqui é igual, né? Soma ESP, soma 16 com ESP, então ESP recebe ESP mais 16, né? ESP recebe ESP mais 16, né? E aqui é aquilo que a gente já discutiu, né? Então vamos lá, né? A main vai chamar a func1, tá? Então o que a gente vai fazer primeiro, né? A gente vai abrir espaço aqui à direita para a gente poder ver como é que a chamada da função 1 vai se comportar, tá? Então eu vou colocar isso aqui para baixo, tá? O que eu vou fazer agora? Vou chamar a func1, tá? A func1 vai começar do mesmo jeito que a main, ela vai começar empilhando EBP, tá? Então EBP está apontando para cá, ó. EBP é o endereço de memória, né? Que ele está apontando para cá, ó.
que eu vou fazer? Empilhar esse EBP. Vou colocar esse EBP aqui. Então, o decremento ESP sobe, né? E no conteúdo apontado por ESP, eu coloco o EBP antigo, tá? O que eu vou fazer agora? Vou mover ESP para EBP, tá? ESP vou mover para EBP, tá? O que eu vou fazer então? O EBP vai receber ESP, né? Então o EBP vai ser modificado. Ele vai apontar para o mesmo lugar de ESP, então ele vai apontar para cá, certo? Então, move para EBP ESP, tá? Então, move ESP para EBP, tá? Vai estar apontando para o mesmo lugar aí de ESP. EBP está apontando para o mesmo lugar de ESP, tá? Sub ESP 24. Por que eu faço isso? Né? Aqui, o que eu fiz daqui para cá? Nada, né? Simplesmente joguei isso aqui para baixo para a gente ter espaço aqui, tá? A gente ter espaço aqui à direita, tá? Ó, sub ESP 24. O que ele vai fazer aqui? Vai alocar espaço para as variáveis locais C e D da função myfunc1, tá? Porque as variáveis locais elas têm que ser criadas na pilha. Então, eu subtraindo 24 de ESP, tá? Fazendo ESP recebe ESP menos 24. ESP subiu e eu criei as variáveis C e D aqui na pilha, tá? O que eu vou fazer agora, né? Eu vou pegar os parâmetros, né? E colocar um parâmetro que é o A e outro parâmetro que é um B. Eu vou colocar esses parâmetros em registradores e somar os registradores. Por quê? Porque eu quero somar A com B, né? Então, veja que eu preciso usar a referência. A referência para pegar coisas, tá? É sempre EBP. Então, por exemplo, para eu pegar EBP, para eu pegar uma variável local, eu faço EBP menos alguma coisa. Para eu pegar um parâmetro, eu faço EBP mais alguma coisa. Então, eu vou pegar o conteúdo de EBP mais 8, né? Quem que está em EBP mais 8? Né? Bom, aqui a gente tem o registro de ativação para a função 1, né? Com esse sub aqui eu criei o registro de ativação para a função 1, tá? E aí, o que eu vou fazer, ó? Tá? Eu vou pegar o que está apontado por EBP mais 8, ó. O que está apontado por EBP mais 8 é essa posição de memória aqui. Qual que é o conteúdo dessa posição de memória? É 2. Então, eu vou pegar o conteúdo apontado por EBP mais 8, tá? E colocar em EDX. EDX vai valer quanto? 2, tá? Então, EDX está valendo 2. Aí eu vou pegar o conteúdo apontado pela posição de memória EBP mais 12. EBP mais 12 está apontando para cá. O conteúdo apontado por EBP mais 12 é 3. E vou colocar em EAX. Então, EAX recebe o conteúdo de EBP mais 12. EAX recebe 3, tá? Certo? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou somar EAX com EDX. E o resultado vai ficar no destino. Destino é quem? EAX. Então, EAX vai ficar com 5, tá? E aí, o que eu vou fazer? Esse 5 ele tem que ser guardado em C, só que C é uma variável local e C está na posição EBP menos 12, né? Então, EBP menos alguma coisa, eu vou acessar a variável local. EBP mais alguma coisa, eu acesso parâmetro. EBP mais eu acesso parâmetro. EBP menos eu acesso variável local, tá? Então, ó, o conteúdo apontado por EBP menos 12 é essa posição de memória aqui. Então, eu vou mover EAX para o conteúdo apontado por essa posição de memória. Então, estou fazendo aqui, ó, asterisco EBP menos 12 recebe EAX. EAX está com 5, então, ó, a posição de memória apontada por EBP menos 12 está recebendo o quê? 5, tá? Então, ó, C está recebendo aqui o resultado da soma de A com B, tá certo? Muito bem. Aí, o que eu vou fazer? Né? Eu vou subtrair o ESP de 12, tá? Por que ele faz isso? Para reservar um espaço adicional aí para caso tenha algum problema com a pilha, tá? Deve ser por isso, tá? Por quê? Porque a próxima coisa é chamar a função 1 chamar a função 2. Para a função 1 chamar a função 2, ela tem que empilhar o parâmetro. Quem que é o parâmetro? O parâmetro é C, tá? Então, ela vai empilhar o valor de C. Só que C está em que posição? C, a gente acabou de ver, está na posição EBP menos 12. Então, ela vai empilhar o conteúdo de EBP menos 12, tá? Quem que é EBP menos 12? EBP menos 12
é essa posição de memória. Quem está no conteúdo dessa posição de memória é 5. Então, quem que eu vou empilhar? Eu vou empilhar o 5. O 5 é o parâmetro sendo passado por valor aqui para a função 2. Tá? Muito bem. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um call da função 2. Então, o call, o que ele faz? Ele empilha o endereço para onde a função 2 tem que retornar. Qual que é esse endereço? É o endereço dessa instrução add. Tá? Então, esse endereço aqui, o endereço desse add aqui, não o add, mas o endereço do add está sendo empilhado aqui. Tá certo? E aí eu vou desviar para o endereço de func2. Tá? Novamente, a gente tem a func2 aqui. Eu vou tirar o que não o que o compilador não gerou, tá? Ou que não é relevante para o nosso entendimento. São essas diretivas de compilação, de montagem aqui, e esse endbr32 que é o NOP, tá? Vou tirar tudo isso daqui. Sobrou isso daqui eu vou traduzir, né? Da forma que eu expliquei para vocês, aí eu vou traduzir para sintaxe NASM, tá? Então vocês podem pausar o vídeo aí, copiar e treinar isso daí, ok? E aqui nós vamos ver o comportamento da nossa func2, tá? Então eu parei aqui, né, na func1 chamando a func2, vou jogar isso aqui para baixo, tá? E aí vou desviar para a func2, tá? Então desviei aqui para a func2. O que a func2 vai fazer? A mesma coisa, vai começar fazendo a mesma coisa que a func1 fez, ou seja, vai empilhar a EBP. Então essa posição de memória aqui, ela vai ser empilhada, tá? Eu empilhei aqui o endereço do EBP antigo. Então, para empilhar, decrementa SP, SP vai para cima, e coloca no conteúdo de SP, apontado por SP, o endereço de EBP antigo. Então, esse endereço aqui está sendo guardado aqui, ó. Está sendo guardado o endereço EBP, tá? EBP que está indo para cá, não o conteúdo de EBP. O conteúdo de EBP é outro endereço, tá? Está sendo guardado o quê? O valor do ponteiro aqui, ó. O valor do ponteiro eu estou colocando aqui. Não o conteúdo do ponteiro, mas o valor do ponteiro, tá? Então aqui eu guardei o valor do ponteiro aqui e a SP tá apontando, o topo da pilha está apontando para cá. Move EBP ESP, ou seja, EBP, que é esse ponteiro aqui, vai receber o valor de ESP, então ele vai ficar igual a ESP, tá? Então a EBP vai ficar igual a ESP, vai apontar para o mesmo lugar que ESP. Sub ESP16, o que eu vou fazer aqui, né? Vou subtrair 16 de SP. Por quê? Porque eu preciso criar espaço para a variável local E, tá? Eu tenho uma variável local que é a variável local E, certo? E eu preciso criar espaço para ela. Então aqui a gente já criou o registro de ativação para func2, tá? Aqui a gente criou o registro de ativação stack frame para func2, ok? O que eu vou fazer agora, né? Eu vou pegar o parâmetro G, tá? Então, ó, lembra, né, que EBP mais alguma coisa, eu pego o parâmetro, né? Então, eu vou pegar o conteúdo de EBP mais 8, que é o parâmetro que eu passei por valor, que tem o valor 5, tá? E vou colocar em EAX, tá? Então, ó, EBP mais 8 está apontando para 5, vou colocar 5 em EAX, tá? Aí eu vou somar 5 com 2, tá? Então, o meu resultado aqui vai dar 7, tá? Então, eu vou fazer, ó, add EAX2, ou seja, EAX recebe EAX mais 2, EAX é o destino, o resultado fica sempre no destino, então EAX recebe EAX mais 2, EAX recebe 7, tá? Beleza, aí eu tenho que colocar esse resultado dessa conta na variável local E. Qual que é o endereço da variável local E? É EBP-4, tá? Então, EBP-4 é a variável local E, tá? Então, a variável local E vai receber EAX, que é o resultado de G mais 2, que é 7, tá? Então, eu vou mover para o conteúdo de EBP-4, ou seja, para o conteúdo desse ponteiro aqui. Esse ponteiro está apontando para uma região de memória. Nessa região de memória, eu vou colocar EAX. EAX vale 7, tá? EAX vale 7. Então, eu vou colocar no conteúdo de EBP-4, vou colocar 7, tá? Muito bem. Aí você olha que essa instrução aqui, ó, tá preparando para multiplicação, tá? Então ela está pegando o valor de EBP-4 e colocando em EAX, tá? Só que esse valor já estava em EAX, ou seja, um otimizador de código poderia cortar essa instrução aqui porque ela não é necessária, porque
EAX já está com o valor correto, já está com o valor 7, tá? Então essa instrução aqui, ela foi gerada porque eu gerei código sem otimização. Se você utilizar a opção "-o" de Optimization no GCC, você não vai ver essa instrução aqui, tá? Mas tudo bem. A gente está com o valor 7 em EAX, aí eu vou fazer o quê? Multiplicar EAX por EAX e o resultado vai ficar no destino, que é EAX, tá? EAX vai estar com o valor 49 e EAX guarda o valor de retorno, tá? Então eu já estou com o valor de retorno correto, porque eu tenho que retornar E vezes Z. Quanto que é E vezes Z? 49, então eu tenho que retornar 49. O valor de retorno tem que ficar em EAX, a EAX está com 49, então eu estou com o valor de retorno correto, tá? Aí nós vamos fazer essa instrução aqui chamada leave, tá? Essas duas instruções aqui, essa push EBP e move EBP SP, elas poderiam se chamar enter, tá? Aliás, tem uma instrução chamada enter que faz isso aqui, tá? Que é para você criar o registro de ativação, tá? E a instrução leave é justamente para você destruir o registro de ativação, para você destruir as variáveis locais, tá? A instrução leave ela pode ser pensada como duas instruções. Move para ESP EBP e pop EBP, tá? Então, a leave ela vai fazer essas duas coisas, tá? Ela vai mover para ESP o valor de EBP, tá? E vai desempilhar o que está na pilha para EBP. Então, tira o que está na pilha e coloca em EBP. Então, vamos lá, ó. Primeira coisa, ó, né? Move para ESP EBP. Então, o ESP está apontando para cá. Ele vai apontar o ESP para o mesmo lugar que EBP está apontando. Porque ele vai receber EBP. Ó. ESP recebe EBP. Né? Se ESP recebe EBP, ESP vai apontar para o mesmo lugar de EBP. Tá? Então, ó, ESP, move para o destino ESP EBP. Tá? Então, vai apontar, o ESP vai apontar para cá. O que aconteceu? Destruir a variável, né? Destruir a variável E. A variável E sumiu, tá? Aí, pop EBP. O que vai acontecer com pop EBP? Eu tiro o que está na pilha e coloco em EBP. Mas o que está na pilha é o endereço de EBP antigo, que é o endereço que é esse endereço aqui, ó, tá? Esse endereço aqui é o endereço de EBP antigo. Eu vou tirar o que está na pilha, né? E aí eu vou incrementar SP, SP vai para baixo, e EBP vai apontar para o endereço de EBP antigo. Então vai acontecer isso aqui, ó, tá? Certo? O POP, ele incrementa o quê? O ESP. O ESP vai apontar para baixo, né? Ele vai apontar para o endereço onde func2 deve retornar, tá? E o EBP vai apontar para o endereço do EBP antigo, tá? Então, o que aconteceu agora, né? Tem essa configuração aqui e eu posso retornar. O que o RET faz? Tira o endereço que está na pilha e coloca no endereço IP, tá? Então, o RET vai tirar o que está na pilha e colocar no IP. Então, o RET retira o endereço de retorno da pilha e coloca esse valor em EIP, Extended Instruction Pointer, tá? E EAX está com o valor de retorno, está com o valor 49, tá? Então, o Program Counter, o contador de programa, ele vai apontar para a instrução depois do call da func2, tá? E onde que está esse endereço depois do call da func2? É o endereço dessa instrução aqui, que é o add ESP16, tá? Então, o Instruction Pointer, o Program Counter, né, o contador de programa, ele vai apontar para esse local aqui. Por quê? Porque era esse local aqui, esse endereço dessa instrução aqui, que estava, tá, guardado na pilha, tá? Esse endereço daquela instrução estava guardado na pilha aqui. Quando eu faço o RET, esse endereço sai da pilha, vai para o IP, vai para o contador de programa, e aí o contador de programa vai apontar para cá, tá? Tudo bem? Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer essa instrução aqui, ó, add ESP16, né? Agora veja, né, que antes de chamar a func2, você subtraiu 12 de ESP, ou seja, esse espacinho aqui, ó, você subtraiu de ESP, né, e você fez um push de EBP-12, ou seja, você empilhou o 5 aqui, lembra? Né? Então, essa instrução push, tá, ela empilhou 4 bytes. E essa sub, ESP12, empilhou 12 bytes. Então, 12 mais 4, 16.
O que eu quero fazer? Eu quero desempilhar esses 5 e desempilhar esses 12 bytes aqui, que eu empilhei, tá? Então eu vou somar 16 com ESP, fazendo isso eu faço o desempilhamento. Aí vem aquela questão que eu falei no começo da aula, por que eu não uso POP para desempilhar? Porque o POP sempre desempilha para algum lugar. Né? Então, por exemplo, POP AX, pega o que está na pilha, tira da pilha e coloca em AX. Para que eu vou colocar isso em algum lugar se eu não vou usar mais, se eu quero descartar? Então, para descartar, eu simplesmente dou AD SP16. Tá? E aí, o que acontece? O registro de ativação da func1, que é essa função aqui, ele é restaurado, restaurei a func1. Porque onde começa a func1? Ela começa onde o EBP está apontando para o endereço de EBP antigo e ela termina no topo da pilha ESP, onde tem as variáveis locais. Tá? Então, eu restaurei o stack frame da func1. Tá? Então, eu posso continuar a execução da func1. Né? O que eu tenho que fazer agora? Né? Pegar o valor de retorno da func2 e colocar em D. Tá? O valor de retorno da func2 está em EAX. Tá? Então, o valor de retorno da func2 está em EAX. EAX vale 49. Então, eu vou mover para D. D, qual que é o endereço de D? D está sendo apontado por EBP menos 16. Então, EBP menos 16 é D. Tá? Então, eu vou colocar EAX, que é 49, no conteúdo apontado por EBP menos 16. Tá? Coloco aqui, tá? O valor de retorno que tem em EAX, eu coloco no conteúdo apontado por EBP menos 16, eu coloco na variável D. Tá? Muito bem. E aí, o que eu faço? Tá? Eu tenho que retornar C mais D. Tá? Então, primeiro, eu tenho que acessar a variável, né, C. Tá? C está na posição EBP menos 12. Né? C vale 5. Tá? Então, eu pego o conteúdo da posição EBP menos 12, que vale 5, e coloco em EDX. EDX vale 5. Né? Pego o conteúdo da posição EBP menos 16. EBP menos 16, tá apontando para cá. O conteúdo de EBP menos 16 é 49. Aí eu pego 49 e coloco em EAX. Então, EAX está valendo 49. Ah, mas EAX já tinha 49. Tudo bem, isso aqui não é um código otimizado, tá? Mas funciona, isso que é importante. O código tem que funcionar, não ser otimizado, tá? Em primeiro lugar, ele tem que funcionar, tá? E aí, o que eu faço? Eu somo EAX com EDX e o valor de EAX fica sendo 54, ou seja, somei EAX com EDX, o resultado ficou em EAX é 54 e EAX já é o valor de retorno. Então, o que eu posso fazer? Eu posso executar o leave para fazer a destruição das variáveis locais. Tá? Então, o que é o leave mesmo, pessoal? Vamos ver aqui, né? O leave faz o seguinte, ó. O que eu fiz aqui, daqui para cá, né? Eu subi a minha pilha, tá? Só subir a minha pilha aqui, tá? Então, o que o leave vai fazer? Ó? Lembra do leave? O leave é o quê? Ó? Move ESP EBP. Então, eu vou fazer ESP receber EBP. Se ESP recebe EBP, ESP vai apontar para o mesmo lugar de EBP, ou seja, ESP vai apontar para cá, destruir as variáveis locais C e D da func1, tá? E aí, o que eu vou fazer? POP EBP. Então, eu vou pegar o endereço que está em EBP aqui, colocar em EBP e incrementar ESP. ESP vai incrementar, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Isso aqui. Tá? Então, EBP vai estar apontando para EBP antigo e ESP vai estar apontando para o endereço para onde func1 tem que retornar. E aí, quando eu der o RET, o que vai acontecer? Esse endereço que está em ESP passa para o registrador EIP, tá? EIP, e aí eu saio de func1, tá? E vou desviar para quem chamou func1. Quem chamou func1 foi a função main. Então, eu vou desviar para o main. Então, tira isso aqui. O RET vai tirar isso aqui, vai colocar no EIP. Tá? O EIP, né? Aqui eu só subi, tá? Só subi aqui o meu stack frame, a minha pilha, tá? E aí eu estou na instrução, o EIP, né? O IP, o Program Counter, né? O contador de programa está apontando para a instrução imediatamente após o call de func1. O que essa instrução vai fazer, né?
Veja que eu subtraí 8, né? Eu fiz esse sub ESP8 e empilhei duas coisas, né? Então eu fiz o sub ESP8 aqui, empilhei 8 bytes aqui, empilhei à toa, né? Isso aqui é simplesmente uma reserva de espaço. Fiz um push 4, fiz um push 4 bytes. Então eu fiz um push de 8 mais 4 mais 4, né? 8 mais 4 mais 4 dá 16. Se eu somar 16 em ESP, tá? Eu tiro os parâmetros que eu coloquei na pilha. Isso aqui são parâmetros, tá? Então, se eu coloquei os parâmetros na pilha, eu main, né? Coloquei os parâmetros na pilha, ou qualquer outra função colocou os parâmetros na pilha, essa função deve fazer o quê? Retirar esses parâmetros da pilha. Então, tirou os parâmetros da pilha aqui, e o que aconteceu? O stack frame para main foi restaurado, tá? Então, o registro de ativação da função main foi restaurado aqui, tá? E aí segue o jogo, né? Segue o baile aí. Então, o que vai acontecer aí? Né? Eu vou fazer, né? Eu vou mover, tá? Para EBP-20, né? EBP-20 é o endereço da variável local C, tá? Porque C está recebendo func1. Eu esqueci de colocar em vermelho aqui, tá? Mas C está recebendo func1 aqui. Então, ó, mover EAX, que é o valor de retorno de func1, o valor de retorno de func1 está em EAX, eu vou mover EAX para EBP-20, tá? Então, eu vou mover para o conteúdo de EBP-20, que é esse conteúdo de memória aqui, 54, que é o valor de EAX, tá? Beleza. E aí eu tenho que fazer o quê? Colocar o valor de retorno em EAX, tá? Porque eu tenho que retornar, tá? Então eu vou colocar o valor de retorno aqui em EAX, porque eu tenho que retornar. Ah, mas o valor já estava em EAX. Como eu disse, esse código é não otimizado, tá? Essa instrução aqui, tá? Aqui eu realcei o leave e o hat, mas o leave e o hat faz parte, né? Essa instrução aqui e essa aqui, elas não têm a ver com esse código aqui, tá? Ó, essas três aqui não tem a ver com código. Essa aqui não tem a ver com código. O leave tem a ver com código. Eu coloquei em azul aqui porque eu errei, tá? Essa aqui não tem a ver com código e essa aqui tem a ver com código, ó. Tá certo? Então, o que vai acontecer? O leave vai destruir o registro de ativação da main, né? E o hat vai retornar para o chamador da main, igual aconteceu nos outros casos, tá? Então, isso daqui foi a nossa aula, tá? De registro de ativação em 32 bits, tá? Como vocês veem, não é muito difícil de entender, tá? Se você sabe o que é um ponteiro, se você sabe o que é empilhar e desempilhar, o que é chamar uma função, o que é retornar uma função, você consegue entender isso aqui com facilidade, mesmo não sabendo assembly, tá? Então, espero que vocês tenham entendido, gostado da aula aí, tá? E se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Que a gente vai responder assim que possível, tá bom? Então, até a próxima aula, um abraço e bons estudos.